aí? seguidores ficam lá. E aí, Rodrigo, beleza? Cara, finalmente, não sei o que tá acontecendo. Vai É o entender, cara. Instagram Acho que eu tô com uma fazendo, live. é o Instagram fazendo propaganda de graça para Pingback, velho. Porque na Pingback não dá esses problemas, né, velho? Só no Instagram. Então, cara, já fica aqui ó, o recado pra galera. Pingback, por favor. Melhor plataforma de conteúdo aí que vocês vão ter, galera. Mas demorou, velho. Eu não sei se isso aqui. Bom que eu sou do tipo de blogueiro É, que não entende nada, né? Se eu tenho é. que clicar em alguma coisa para isso aqui ficar salvo, ou se já fica salvo, depois a gente publica lá. Cara, acho que se eu não me engano, no finalzinho vai te pedir pra salvar ou não. Aí você deixa Ah, salvo no boa. teu perfil lá e depois eu consigo baixar por uma extensão aqui do Chrome. Tá tranquilo. Boa, Bom, boa. cara, obrigado aí por. A gente agora conseguiu. Mas, pô, primeiramente agradecer, Gabriel, pela sua disponibilidade, agradecer pelo seu tempo aqui para conversar com a gente. Tamo Acho que junto. para quem tá entrando aqui, só para contextualizar sobre o que é o CTO Talks. O CTO Talks ele nasceu com o seguinte questionamento, né? Será que programar é a única habilidade que eu preciso para me tornar um CTO? E não precisa pesquisar muito para saber que não, né? Então, o intuito aqui é justamente entrevistar pessoas como você, Gabriel, com seu background, com toda a tua experiência, para que possa ajudar quem queira empreender a encurtar um pouco esse caminho, esse sofrimento aí que muita gente passa, ainda mais empreendendo no Brasil, né? Acho que tem bastante coisa que a gente pode conversar aqui, mas para iniciar, queria que você apresentasse quem que é o Gabriel. Bora lá. Eu que agradeço o convite, cara. A gente conversou aqui rapidamente antes e eu estava falando da falta de conteúdo que existe hoje no mercado, sobretudo brasileiro. É Uhum, engraçado que sobre gestão de times de tecnologia existe muito pouco conteúdo em inglês, quanto mais em português, né? A gente tem muito uhum, conteúdo sobre Ágil, Scrum, XP, Kanban, essas coisas todas, mas sobre gestão de times de tecnologia não, né? E depois a gente vai entrar mais dentro disso. Existe uma confusão também muito grande entre o que é um CTO, o que é um líder técnico, o que é uhum. um product manager, e aí falta bastante conteúdo. Então, te parabenizando de novo por essa iniciativa aí. Para o Valeu. pessoal que entrou aqui por me conhecer por algum motivo, segue o pessoal lá do CTO Talks. E me apresentando, bem, meu nome é Gabriel, atualmente eu sou CTO aqui na Pingback. Eu comecei a minha carreira basicamente na parte de administração, e eu venho de uma família de empreendedores, né? Então, meus pais são empreendedores, meu irmão é empreendedor, meus avós, ambos de dois lados, são empreendedores, meus tios, todo mundo, basicamente, da minha rede de família é empreendedor. Então, eu não aprendi a fazer de outra forma a não ser empreender. Legal. E, enfim, embora a gente não tivesse nascido, eu não tivesse nascido com a bunda virada para a lua, né? Eles me deram toda a estrutura para ter conhecimento e para conseguir tocar minha carreira e etc. Então, no começo da minha carreira, eu comecei como funcionário, na parte mais administrativa mesmo, Uhum. mas rapidamente eu vi que aquilo ali não se encaixava muito com o que eu acreditava. E aí, cara, eu tive o apoio de uma pessoa muito especial na minha vida que virou para mim e falou: Cara, senta aqui do meu lado que eu vou te ensinar a desenvolver, vou te ensinar tudo que eu sei. Legal. Aí eu tive esse suporte dessa pessoa, inclusive para mim, eu tenho como uma objetivo de vida passar esse conhecimento para frente que ele me passou. E aí eu comecei a empreender, cara. E eu comecei a empreender do jeito mais bizarro possível, sem conhecimento nenhum de como empreender, fazendo todas as áreas, desde ser CEO, administrativo, a vendas, etc. Tive Uhum. algumas startups que deram bastante errado. Na verdade, tive mais startups que deram errado mesmo. E recentemente eu tive a minha última startup antes da Pingback, foi a Mercatório, foi uma startup que a gente já deu um pouco mais certo, eu consegui ter um exit da minha parte, né? Os meninos continuam tocando, mas eu vendi a minha parte. Legal. Depois disso eu trabalhei um tempo como uma área de direção de tecnologia em uma software house lá do Rio de Janeiro, da Usabit. Eu não sei se tem alguém da Usabit aí, mas se tiver um grande beijo, abraço para todos aí, pessoas sensacionais. Uhum. E agora eu tô aqui trabalhando na Pingback e quando você estava com problema,
é até legal já puxar esse fato do porquê que a gente criou a Pingback, e o que que é Pingback para o Legal. pessoal que não conhece aí. Mas a gente estava sentindo que o mundo está caminhando para um problema muito grande de liberdade de expressão. E a gente está vendo hoje, visivelmente, que as plataformas estão adotando os seus lados no jogo político, etc, etc. Eu não vou entrar em política aqui, mas enfim. Algumas Claro. plataformas estão adotando as suas posições políticas e isso em si não é um problema, o problema é as plataformas podarem quem tem uma posição política oposta a delas, né? E a Uhum. gente tem acompanhado isso acontecendo bastante, e esse advento das redes sociais ele trouxe um problema muito grande, que é o monopólio das pessoas, né? E da comunicação entre as pessoas. Então, eu estava Informação. contando para o pessoal antes de você entrar que se o Instagram ele decide que você não pode mais fazer live, ou ele decide que você não pode mais usar a plataforma deles, ele simplesmente vai cortar a sua conta e você perdeu todos os seus inscritos. O que que isso Uhum. significa na prática? Que os seus inscritos, eles são do Instagram, eles não são seus. Eles Uhum. pertencem ao Instagram. Se quando você sai, você não tem o direito de levar essas pessoas com Audiência. você, Uhum. então aquilo ali é do Instagram, aquilo ali não é seu. Isso é um problema muito grande, porque cria um monopólio da comunicação, né? Então a gente sabe que Claro. as grandes de tech aí que gerenciam esse monopólio da comunicação. Claro. E aí a gente decidiu criar a Pingback para tentar suprir esse problema. Então, na Pingback é um lugar onde você pode publicar os seus conteúdos com a maior Uhum. liberdade de expressão possível. Show. É claro que você tem que respeitar todas as leis, a gente não, enfim, se você falar, sei lá, sobre nazismo, não tem como, Claro. isso não é liberdade de expressão, isso é crime, Exato. mas a gente realmente criou essa plataforma para você ter a sua liberdade de falar o que você quiser e mais do que isso, né? Você conseguir monetizar a sua audiência. Então, de novo, voltando para o exemplo do Instagram, se eu tenho, aqui eu estou com 1.200 inscritos hoje no meu Instagram, eu não consigo produzir conteúdo no Instagram e cobrar por esse conteúdo. Quem fez isso Uhum. agora foi o YouTube, ele criou uma área de membros dele lá, mas assim, Sim. mesmo assim é bem básica. Então, o que a Pingback é esse lugar onde você pode falar com liberdade, criar conteúdo de qualidade para as pessoas e ainda cobrar por isso, saca? Legal. Então, isso é um pouco de onde eu vim, aonde eu estou. Inclusive, eu Legal. tinha prometido no Instagram mais cedo que a gente estava com uma camisa aqui da Pingback sobrando. Infelizmente, ela Show. é G. Então, se alguém investe G aí, escreve aí G, que depois eu mando para A a gente. primeira pessoa que escrever G aí, eu mando para essa pessoa aí via Correios. Boa. Boa, cara, que legal. Putz, muito bacana saber dessa tua trajetória profissional, que começou, cara, desde a parte administrativa, mas depois foi ganhando conhecimento para a área um pouco mais técnica, né? E até ser lead developer, né? E, poxa, isso te deu uma boa bagagem técnica, né? Para você antes mesmo te preparar, como tecnicamente falando. Então, pensando na visão do CTO, tá? Você como CTO hoje, na sua visão, qual que é o papel desse CTO de uma startup que está começando e se esse papel ele muda ao longo do tempo? Com certeza esse papel ele vai mudar ao longo do tempo, sempre que uma coisa que eu estou falando bastante nos meus textos é o problema que acontece quando você funda uma startup, e principalmente com os amigos. Então vamos lá, Uhum, fundei minha startup, ela tem uma base tecnológica. Vamos supor que eu estou fundando aqui o Airbnb de novo. Então beleza, eu uhum, tenho um amigo lá que ele tem mais mãe em mexer com negócios, nas primeiras semanas todo mundo vai fazer tudo e tudo mesmo, todo mundo vai tentar criar um WordPress de site, vai tentar, enfim, dar aquele primeiro start no projeto, vai uhum. tentar fazer o que a gente chama de MVP, né? E MVP Legal. não necessariamente vai precisar de tecnologia, inclusive é melhor que não Sim, precise, exato. mas a partir do momento que as coisas começam a dar certo, as pessoas começam a vestir chapéus, né? E uma coisa muito comum é que o cara que sabe desenvolver, ele acaba vestindo o chapéu de CTO. E qual que é o Uhum, problema quando isso acontece? A gente sabe que os desenvolvedores, eles são conhecidos por uma falta de tato social.
E aí, meus amigos Uhum. desenvolvedores que estão aí podem me criticar, me xingar, mas é um fato, saca? Uhum. É, quem é de exata geralmente tem uma dificuldade maior de lidar com o social, com as pessoas, etc, etc. Isso não é um Sim, xingamento para ninguém, isso é só pessoas são diferentes. claro. E qual que é o problema quando isso acontece? O que que é o CTO no final das contas? O CTO é o cara que mais precisa entender sobre o produto e comunicar a direção para executar aquele produto. Só que aí tem um problema muito grande. O CTO ele vai precisar de um time para fazer isso. Enquanto é só ele, tá tudo bem. Ele vai lá, enfia a cabeça lá e faz aquilo Uhum. acontecer, saca? Mas a partir Claro. do momento que você tem pessoas debaixo de você, você tem um nível de variáveis absurdas. A pessoa, Uhum. ela tem problemas, ela tem dias bons, dias ruins, é, ela vai ter um background X, um background Y, vai ter experiência aqui, vai ter experiência ali. E aí, quando você lida com tanta variável assim, você tem que ter a skill para lidar com esse tipo de variável, que são Claro. pessoas. E aí que mora o problema. O CTO, ele tem que ter um tato muito bom com pessoas, porque é o CTO que vai estar lá regendo a orquestra, que é o desenvolvimento. E Uhum. desenvolvimento é uma coisa muito louca, porque desenvolvimento, se a gente puder traçar aqui uma metáfora é basicamente o seguinte: está todo mundo escrevendo o mesmo livro. Então, literalmente, tá todo mundo escrevendo código no mesmo lugar e tem que ter o mesmo enredo, né? Então, todo mundo sabe qual Sim. história que a gente quer contar e essa história tem que seguir um enredo. Escrever código, desenvolvimento, é isso aí. Só que esse livro que tem muitas pessoas escrevendo, cada pessoa tem um jeito de contar a história, cada pessoa está numa situação de vida X, então você tem que estar lá Uhum. orquestrando para todo mundo estar escrevendo a mesma história. E aí você tem que ter uma skill sinistra de lidar com pessoas, de saber gerir essas pessoas, saber Soft skills, né? metodologia ágeis, etc. Então é muito importante a gente separar que esse conceito do cara que ele é CTO, que ele é o cara que ele é responsável por tocar essa orquestra, né? Uhum. E o cara que ele é líder técnico. O cara que é Tá. líder técnico, ele tem uma preocupação diferente do CTO. A preocupação do líder técnico é saber pra caramba da tecnologia que está sendo usada naquele produto. Então, Uhum. é eu ter noção, tipo assim, que, cara, se a gente for fazer uma arquitetura assim, assim, assado, o melhor jeito é a gente fazer isso daqui. É o meu time ter a garantia de que quando ele tiver com uma dúvida técnica, ele vai consultar aquele cara. Uhum. O sonho de qualquer empresa é ter um CTO que saiba ser líder técnico também. Sim, Mas eu digo que é até mais saudável se tiver essas duas pessoas. Uma pessoa claro. que vai ter uma visão mais de produto, produção e gestão, e uma pessoa com uma visão um pouco mais de tecnologia. Conforme o time vai crescendo ainda mais, esse papel de liderança, ele continua ali na gestão de pessoas, mas ele passa a ser uma gestão muito maior de pessoas, muito maior, aí passa a ser uma gestão de recursos, né? Uhum. Então, eu sei que todo mundo tem muito amor à ideia, muito amor ao projeto. Você vai lá, gasta, sei lá, 3 meses da sua vida desenvolvendo aquilo lá, mas a coisa mais natural que pode acontecer e a melhor coisa que você pode fazer para o seu negócio é entender até onde a sua skill agrega para onde para qual papel você está na empresa. Então, eu tenho consciência plena que se eu quero que a Pingback vire uma coisa gigante, daqui a 1 ano, 2 anos, vai precisar entrar um CTO que tenha uma experiência maior do que a minha. E tudo bem, cara, faz parte do jogo, saca? Então, é um pouco Uhum. disso que eu penso em termos de o Legal. que é o CTO e como que ele se desdobra para o futuro. Pô, muito bom, muito legal, Gabriel, legal. Você também ter traçado esse paralelo com o Tech Lead, mostrar essa diferença que acaba tendo muito essa confusão de fato. E já que a gente falou sobre isso, se você pudesse pontuar, né? Acho que ao longo dessa conversa que a gente teve agora, acho que deu para entender um pouquinho, mas se você pudesse pontuar, quais seriam as soft skills, né? As habilidades interpessoais que ele precisa ter, pontuando mesmo, e falando um pouquinho da habilidade técnica, né? Tipo, que Uhum, conhecimento ele tem que ter dessas duas, pontuando as duas uhum. áreas. Tá, vamos falar de skill primeiro. A técnica é um pouquinho mais complexa, mas vamos falar de skill primeiro. A primeira, Legal. a primeira coisa que esse cara precisa ter para ser um CTO ele precisa ter empatia.
é impossível você estar num cargo de gerência sem ter empatia. É muito diferente o significado da palavra líder e da palavra chefe. E Uhum. uma empresa dificilmente vai para frente se ela só tiver chefes, tá? Então, Boa. assim, a empatia, se você é uma pessoa que tem dificuldade de se colocar no lugar do outro, se você tem dificuldade, de conversar com as pessoas, de falar a realidade dura para as pessoas, etc., muito provavelmente você não vai se encaixar nessa posição. Isso não Uhum. significa que você não possa se encaixar numa posição, de um líder técnico. E não existe essa Claro. desvalorização, CTO é melhor do que líder técnico. Não, cara, cada um está ali. Tem a sua função. Ambos os papéis são importantes. A segunda coisa que é uma skill extremamente necessária, que é muito difícil da gente ter também, eu tenho que trabalhar isso sempre, é disciplina. Você é o cara que Uhum. precisa ver se todo mundo está remando, na mesma passada. Então você é o cara que tem que ter a disciplina para a todo momento olhar, opa, tá tudo certo? Opa, tá tudo certo. Se você é um cara que já não é tão disciplinado assim, a tendência é que você pare de olhar e aí cada um passa a remar numa passada diferente. Então, Uhum. disciplina é extremamente importante para você colocar uma metodologia ágil. Você que vai ter que ser o cara que vai tocar essa parte de ser disciplinado para perseverar esse processo ágil. Então, é Rituais, bastante né? importante. Exatamente. Daily, tudo. Exatamente. E por Uhum. último, que aí linka bem os dois, é ter uma noção de que você precisa ser previsível. Isso é extremamente importante. Uhum. Vamos supor, que você tá para fazer uma viagem para São Paulo semana que vem, que puta, essa viagem vai mudar a sua vida. Você vai lá, compra um carro só para fazer essa viagem. E a sua viagem na sexta-feira e a galera e o pessoal da concessionária fala para você, não, eu vou te entregar o carro na quinta-feira. Puta, velho, se o carro não chegar na quinta-feira, você perdeu a chance da sua vida. Uhum. E quando a gente está falando de startup e tecnologia, o time das coisas é muito importante, a Sim, execução das coisas é exato. muito importante. Então, É. se eu viro, até o Matt entrou aqui, meu sócio, se eu viro para o E aí? Matt e eu falo para o Matt, inclusive a gente está rodando agora uma sprint, ele pode me cobrar disso. A gente está rodando uma Ao sprint que eu vivo. falo para o Matt que, cara, até dia 20 a gente vai ter isso, até dia Uhum. 20 eu preciso entregar isso, cara. Eu preciso garantir Sim. para o meu time de vendas, para o meu time de CX, para o meu time de suporte, que eles vão ter a tecnologia que eles precisam. E aí, como é que eu Uhum. crio previsibilidade? Primeiro, com disciplina, segundo, com empatia, para fazer as pessoas se movimentarem juntos. E é claro, aí você vai ter que ter uma noção mais técnica de ágil, de processos e etc., para Uhum. tornar a sua execução o mais previsível possível. Show. Agora vamos passar para a segunda parte da pergunta, que era quais skills técnicas eu tenho que ter. Isso. Eu, Gabriel, já vi muito cara que manjava muito de tecnologia ser um péssimo gestor de time de tecnologia, saca? Uhum. Então, a minha opinião pessoal é que se você não souber nada de tecnologia, mas se você for muito bom de gestão e tiver disposto a aprender, você vai ser um bom CTO. O que eu acho que é Boa. o básico, tá? O básico é você saber HTML, CSS, JavaScript, para pelo menos saber o básico ali de sintaxe, para entender o que as pessoas estão conversando, Uhum. etc. E também saber o básico de infraestrutura também. Saber, putz, aonde que minha aplicação tá hospedada, é, Está numa. ah, Uhum. que tipo de serviço está hospedado. E aí o CTO ele vai ter algumas sensibilidades que são importantes, no que tange dinheiro, né? Infraestrutura é uma coisa muito cara e se você não Sim. souber fazer, você faz mal. Então, Uhum. isso talvez também seja uma skill técnica que seja boa de você ter. Uhum. Mas, só fazendo um jabá, eu já tinha até contado para você isso quando a gente estava conversando antes. Provavelmente agora entre dezembro e janeiro eu vou fazer um curso barra mentoria, aonde eu vou juntar mais ou Uhum. menos umas 10 pessoas para passar todas as skills, tanto técnicas quanto também de empatia, previsibilidade, etc., metodologia ágil. Show. Então, eu vou juntar 10 pessoas para passar todo esse conhecimento de infraestrutura, de metodologia ágil, de Show. como se preocupar com segurança, tudo sobre isso, saca? Então, quem Show. quiser participar disso, me manda uma mensagem via DM aí.
Legal. Mas acho que foi respondida a sua pergunta aí. Não, claro, foi super, cara. Não, que legal. Acho que esse é uma bagagem, até se você for ver no LinkedIn procurar, eu já vi vários CTOs que, cara, o cara fez administração, mas depois teve conhecimento técnico de alguma forma e depois ele foi para a posição de CTO, porque acho que é bastante da gestão em si. Eu acho que ele é muito legal sua posição. E uma coisa que eu vejo muito interessante, assim, que até uma abordagem da comunicação que a gente quer trazer para o CTO é mudar a mentalidade da pessoa que um profissional de tecnologia, um desenvolvedor, de que colocar o propósito na cabeça da pessoa, né? Não simplesmente trabalhar pelo dinheiro, não só no mercado de trabalho, mas ele também trabalhar com o propósito em si. Assim, a gente sabe que o empreendedorismo ele chama muito por ser atrativo financeiramente, mas obviamente isso é uma variável que varia muito, né? É muito relativo você ganhar, mas também quando você dá certo, você ganha bem. Então, acho que ao unir você trazer o profissional e falar, cara, existe propósito, você tecnologia como CTO e com a sua empresa, melhorar a mobilidade urbana da sua cidade, ou você pode gerar empregos, né, para o teu país e gerar economia. Então, não sei se caiu aqui para você, para mim dar uma... Não, Oi, tô te voltou? ouvindo, tô te ouvindo. Não? Boa. Então, eu queria que você comentasse até, galera, lá do perfil do Gabriel, que é como é que as linhas de código podem mudar vidas. O que que você acha desse assunto? Esse é meu bordão, né? Mudando vidas através de linhas de código. Cara, assim, Uhum. a primeira coisa que eu gosto de falar com quem senta comigo para trocar uma ideia sobre empreender, etc. Empreender não dá dinheiro. Essa é a triste realidade. Se você pega a taxa de mortalidade de startup, a chance de você dar certo é muito, mas muito menor do que a chance efetivamente de você dar errado. A mortalidade de empresas no Brasil, tipo Uhum. assim, empresa não dura 5 anos É. no Brasil, saca? Uhum. É, é engraçado porque quando eu comecei lá atrás, eu tive a sorte de fazer a Mercatório, que era um produto nichado, então tive um valor agregado muito grande. Só para você ter noção, eu trabalhava com precatório. A maioria das pessoas aqui nem deve saber o que é isso, quanto mais tecnologia para Uhum. precatório. Mas enfim, e lá naquela época aconteceu uma coisa interessante que eu tinha muitos amigos que me viam no sentido de, putz, o Gabriel tão novo tá aí ganhando dinheiro, eu aqui parado na faculdade, etc. Agora, Uhum. mais velho, o que acontece é o contrário. Eu tô aqui para tocar uma segunda startup com algum sucesso e meus amigos já estão criando a sua carreira e já estão começando a ir bem, criando uma vida estável, né? Enquanto a minha vida hoje em dia, Uhum. embora não me falte dinheiro, não é nada estável. Claro. Então, assim, se você quer empreender, você acha que vai dar dinheiro, muito provavelmente você está indo para o caminho errado, saca? Empreender vai ser o Uhum. jeito mais trabalhoso de ganhar dinheiro possível. Não é à toa que eu tô com minha Exato. idade, eu tô com cabelo branco, saca? Uhum. E aí, quando o dinheiro não é mais o seu objetivo, que não tem problema nenhum ser, tá? Você pode virar para mim e falar, puta, cara, eu quero Uhum. viver em Milão, é, saca? Eu tive até um Uhum. sócio, eu não sei se eu posso falar o nome dele, mas eu tive até um sócio que era um ótimo sócio, que o objetivo de vida dele era esse. Mas não tem problema nenhum o objetivo seu, da sua vida, ser isso, saca? Se é dinheiro, beleza, velho, Uhum. é dinheiro. Mas, Uhum. entrando um pouco, hoje a gente já tem teoria clássica de startup, né? Mas entrando um pouquinho na teoria clássica de Uhum. startup, falando de Simon Sinek, você tem que ter um porquê para você levantar todo dia da cama é, e fazer alguma coisa. Para mim, eu Uhum. pessoalmente sou um cara que gosta pra caramba de dormir. Então, para mim, Uhum. todo dia eu preciso de alguma coisa que me lembre de preciso trabalhar, porque eu acredito nisso aqui. Isso que eu acho que assim, Legal. que é o que todo mundo deveria começar a pensar, saca? Tipo, o que você está fazendo? Por que você está fazendo? Aonde que você quer chegar? Uhum. Saca? Qual que é o seu plano para daqui Exato. a 1 ano, 2 anos, 5 anos? E se você não parar para pensar isso, você nunca vai conseguir realizar aquilo ali, né?
O Lehman fala Uhum. que sonhar grande e sonhar pequeno não faz diferença nenhuma. Não dá Eu muito. discordo, eu Uhum. discordo totalmente do cara. Eu acho que sonhar grande Uhum. exige que você sonhe pequeno várias vezes, saca? Que você Uhum. estabeleça metas e que você vai adaptando ali suas metas, seus pequenos sonhos, saca? Uhum. Então, por que que você está Claro. acordando todo dia de manhã? Por que que o Gabriel está acordando todo dia de manhã? Como eu disse, eu vim de uma família de empreendedores. Meus pais, eles têm uma loja de conserto de eletrodomésticos. Inclusive, não sei se tem alguém da minha família aí, mas se tiver, um beijo para eles. Uhum. E, cara, meus pais, eles trabalham, né? Os funcionários dos meus pais, eles geralmente têm um pouco de instrução um pouco mais baixa, né? Uhum. Eles não são tão qualificados. Uhum. Enfim, são ótimos profissionais, mas não são tão qualificados no que tange educação básica. Claro. É, e uma coisa que eu vi meus pais fazerem muito na vida deles é mudar a vida das pessoas, dando uma oportunidade para elas, Isso. dando simplesmente uma chance deles chegarem a terem um emprego e, cara, com o emprego conseguirem fazer uma faculdade, conseguirem sustentar a família. Não foram poucas as vezes que eu vi meu pai e minha mãe mudarem a vida dos outros, saca? Uhum. E é engraçado porque a vida deles, por conta disso, foi muito difícil, né? Até hoje, assim, meus pais ainda enfrentam dívidas trabalhistas, tributárias, etc. Mas eles Uhum. conseguiram impactar pessoas, saca? Sim. E tinha um caso específico que aconteceu lá, que era um menino muito novo, que eles deram uma oportunidade para esse menino, e isso me impactou muito, saca? Me impactou bastante a capacidade que eles tinham com aquilo, com o pouco que eles tinham ali, de mudar a vida de uma Uhum. pessoa. Show. Então, eu acho que o empreendedorismo, para mim, é a oportunidade de eu fazer alguma coisa por alguém, saca? Muito bom. De eu não só Muito bom. passar despercebido no mundo. E, e pensar que todo dia eu posso mudar a vida de alguém. Na Pingback, por exemplo, eu posso dar um emprego pro cara escrever sobre o conteúdo que ele está escrevendo, saca? No meio da Uhum. pandemia, uma pessoa pode, tipo, ganhar grana fazendo o conteúdo dela ali e ganhar dinheiro Exato. com isso, saca? Então, Exato. pensar que eu posso mudar a vida de alguém, tipo assim, todo dia eu acordo de manhã falando, tipo, tá, cara, deixa eu me movimentar aqui, porque se eu posso transformar a vida de alguém, isso aqui vale a pena fazer, saca? Uhum. E aí, assim, tem essa parte bonita que eu acho que a empreendedorismo traz, de eu poder ter um impacto social muito foda. Uhum. Mas também tem os meus sonhos pessoais de vida. Por exemplo, eu tenho um Claro. sonho pessoal de vida de sair do Brasil e ter um tempo fora do Brasil, saca? Claro. Isso me move também. Uhum. Qual que é o ponto importante? Eu acho que desenvolver e gerir times de tecnologia pode transformar a vida de todo mundo que está aqui. E é por isso que eu digo Uhum. que eu estou transformando vidas através de linhas de Das linhas código. de código. Exatamente. Então eu acho que tem esse potencial e eu estou aqui disposto a sentar com todo mundo para a gente trocar ideia de como esse potencial pode ser atingido. Da minha vida mudou, Uhum. saca? Eu estou muito mais perto do meu Uhum. objetivo final, que é ter um tempo lá fora, do que eu estava há 2 anos atrás. Mas se você não Uhum. para e pensa quais são os seus objetivos e como eu chego até eles, aí fica realmente muito difícil. Bom, muito bom. Cara, isso é muito legal você trazer exatamente esse impacto do micro, digamos assim, que o empreendedorismo causa na vida de pessoas, né? Às vezes a gente fala muito sobre o impacto macro, né? Pô, você tá gerando emprego, você está gerando economia, né? Trazendo, produzindo alguma coisa, né? Isso de uma visão macro traz muito. Acho que é um dado, no caso, é desmistificar que o empreendedor é um cara ruim. Muito pelo Uhum, contrário, né? A gente acha que assim, o empreendedor é o cara mau, ele associa o empreendedor com grandes nomes, né? O Lehman, uhum, Benchimol, mas ele não sabe que, cara, 70% dos empregos formais no Brasil são pelos micro e pequenos empreendedores. E o micro e pequeno exatamente. empreendedor é o seu João da padaria. É ele que Uhum. gera emprego para o Brasil aqui inteiro. Então, é trazer essa visão de vidas na questão micro, como você bem mencionou aqui com a tua família, mas também essa visão macro. Então, por isso que, cara, realmente, quando as pessoas falam de empreender, cara, eu sempre adoro isso, porque eu sei que não só ela vai se beneficiar, seja financeiramente ou para um objetivo que ela tem específico, também eu sei que ela vai
impactar a sociedade como um todo. Então, por isso que adorei muito o que você trouxe da sua família, cara. Então, agora mudando um pouquinho de assunto, muito de aprendizado com a tua experiência que você teve aí nessa sua trajetória de empreendendo, né? Qual foi a maior dificuldade que você passou e o maior aprendizado empreendendo no Brasil? Eu acho que antes de você comentar, eu vi um story seu muito engraçado, porém triste ao mesmo tempo, em que você mostrou a diferença entre você pegar um investimento no Brasil, um bolo desse tamanho de documentação, e você pegar um investimento nos Estados Unidos, por exemplo, que no caso é uma folha, né? Então, de acordo com essa, por isso que a galera que não siga o Gabriel, por favor, vai lá, ele tem muito conteúdo bacana. Qual foi a maior dificuldade, o maior aprendizado que você teve aqui empreendendo no Brasil? É uma boa pergunta porque, desculpa a palavra, mas no Brasil você só se fode empreendendo, né? Então, é difícil escolher um dos pontos que a gente consegue achar para linkar. Inclusive, Furegato, um amigo meu que entrou aqui, abração para você, saudade de você. Cara, assim, quando eu comecei assim, vamos dizer, a ganhar dinheiro, né, na minha vida, eu trabalhava no mercado financeiro, eu trabalhava com esse título chamado precatório, e basicamente o que a gente fazia, a gente dava ciência de dados para os fundos de investimento investirem nesse título chamado precatório. E os nossos clientes eram tipo Bank of America, BTG, XP, aqui em BH, BS2, então eram bancos grandes. Eu acho que aqui no Brasil a gente tem muita dificuldade de ser levado a sério, ainda mais quando a gente é novo, saca? Então eu tive que sentar em muita mesa em que eu sentava na mesa já com o pressuposto de que eu era um bosta, não sabia nada do que eu estava fazendo e que o que eu estava fazendo ali era eles estavam fazendo um favor para mim, saca? Então eu acho que eu apanhei muito para isso, apanhei durante muito tempo para bater no peito e falar, tipo, cara, se você quiser isso daqui, se você não quiser, valeu, sem meu valor. E isso eu entendo que a maioria dos empreendedores vão enfrentar, que é o que a gente chama de síndrome do impostor. Todo dia, 500 pessoas vão falar para você que o que você está fazendo não dá certo. Tem uma outra história engraçada de um grande amigo meu, o Matheus, ele está até numa startup muito legal chamada Wizard. Não sei se o Matheus está aí, mas beijo também pro Matheus. Que o Matheus, ele um dia pegou o elevador, ele foi numa palestra do JP da Hotmart, não lembro se era com o JP ou com o Matheus, da Hotmart. E aí os caras estavam contando ali o que eles estavam fazendo, etc. E na cabeça dele, ele estava pensando, putz, essa ideia nunca vai dar certo, saca? E ele conta que ele entrou no elevador com os caras e falou, velho, mas tipo, por que vocês estão fazendo essa ideia? Essa ideia, qual que é a chance disso dar certo, saca? E a Hotmart virou isso que ela virou, né? Ele conta isso de uma maneira muito engraçada, porque tipo, ele mesmo mudou muitos conceitos dele depois disso. Mas a vida de empreendedorismo é isso, é o tempo inteiro você está tomando chute nas costas. Então, se você quer negociar com os caras vão achar que só porque você é uma startup, o problema é seu, você tem que dar o produto para eles de graça. Se você vai negociar um investimento, o problema é seu, você tem que entender um contrato de 40 páginas e se vira. E o tempo inteiro a sua cabecinha fica dizendo, você não consegue, você não consegue, você não consegue, você não consegue. Quando eu virei para minha cabeça e falei para ela, foda-se, eu consigo, aí as coisas andaram para frente, saca? Então, considerando que o tempo inteiro é desafio pra caramba, saca? O que mais foi desafiador para mim foi entender que para resolver esses desafios eu só precisava de mim mesmo e de pessoas certas do meu lado, saca? E aí quando eu superei a minha síndrome do impostor, as coisas começaram a andar. Eu conheci pessoas sensacionais, comecei a ter confiança de pessoas sensacionais também e mostrei que meu lugar era ali e iria tocar e seria assim mesmo, saca? Então, no Brasil, todo mundo sempre vai te falar que você não consegue, o governo vai te impedir de todas as formas de você empreender possíveis, todos os seus amigos vão estar lá se divertindo, etc. E todo mundo vai ficar te chamando de bosta, de você não consegue, você não consegue.
E aí seu pior desafio é se enfrentar na frente do espelho todo dia para falar, eu consigo, bora lá. Legal. Show. Foi muito bom, cara. Muito bom, legal. E além dessa síndrome de pessoas, também tá a famosa síndrome de vira-lata, né? Achar que qualquer Uhum, coisa de brasileiro é ruim, né? Acho que foi uhum. até um ponto legal que o Thiago Lima, do CEO da Link API, ele falou, cara, o pessoal não acredita que a nossa plataforma está em mais de 15 países. Ele, nossa, mas isso é brasileiro? Cara, sim, os devs brasileiros são muito bons, a nossa tecnologia é muito boa. Então, também tirar essa síndrome de vira-lata é um ponto que a gente tem que fazer, né? Eu acho E que a gente tem um país, né? A gente tem que lembrar uma coisa muito Uhum, importante para todos os empreendedores que estão aqui escutando. Problema é oportunidade de negócio. Então é muito mais fácil você uhum, ter problema no Brasil para resolver do que lá fora. E a competitividade exato. por esse problema é muito menor no Brasil. Então, na época que eu fui trabalhar com Uhum, precatório, tipo assim, era um oceano azul, velho. Só tinha gente e a gente podia nadar de braçada naquilo lá. uhum, É, então, eu acho importante também entender até que ponto você está reclamando só por reclamar. E aí, de uhum, novo, voltando para o problema é você mesmo, e até que ponto as coisas uhum. realmente são difíceis. Igual eu disse, é, 40 folhas de investimento para pegar metade do dinheiro que a gente pegou nos Estados Unidos com uma folha, saca? Então, tem coisas que realmente são É, bem difíceis. com certeza. Não, legal, cara. E vamos lá, falando sobre mudança tecnológica, como é que você se atualiza frente a essas mudanças, né? O mercado tá, putz, ainda mais a área de tecnologia, cada hora é uma linguagem nova, um framework novo, uma library nova. Então, como é que você se atualiza frente a essas mudanças tecnológicas e quais materiais você consome, quais canais, assim, no seu dia a dia? Eu sou o cara mais idiota possível no seguinte ponto. Se você entrar na minha conta da Udemy, eu tenho, acho que agora eu tô com uns 92 cursos na Udemy, saca? Eu fiz a conta, tipo assim, eu gastei muito dinheiro na Udemy, saca? E Aham, efetivamente eu fiz 3 ou 4 cursos. aham, Durante a minha jornada, né, de lidar com gestão de times, eu aprendi uma coisa: coisas que ficam e tem coisas que vão, coisas que são só de momento. uhum, Linguagem de programação, ela vai, ela não fica, saca? Então você está uhum, preocupado em ser o bambambam bam, bam de uma linguagem de programação, provavelmente daqui a 2 semanas você vai estar desatualizado, saca? uhum, Eu demorei um tempo bem legal para ficar mais ou menos no Node e agora já tenho o Dino, saca? Então, assim, o que eu que deu certo para procure pelos conteúdos que não são efêmeros. Que conteúdos são esses? E aí vem a pergunta para todo mundo. Quem aqui já leu The Man Mythical Month? Eu não sei o nome em português. The Man Mythical Month, o Mítico Limites. Quem já leu esse livro? Tá? uhum, Esse livro, se vocês querem traçar uma carreira de gestão, é um livro de 1970, alguma coisa assim, saca? uhum. O cara estava fazendo o IBM System 360. Se você procura aí no Google depois, IBM System 360. Sem brincadeira, é uma máquina, sei lá, do tamanho dessa sala aqui inteira, sabe? Uhum, Uma uhum. máquina gigantesca. E o cara estava falando de gestão para uma máquina tão ultrapassada assim. E mesmo Nossa, assim, tudo que ele estava falando naquele texto ainda é atual hoje. nossa, caraca. Então, se o problema que o cara enfrentou há não sei quantos anos atrás é o mesmo problema que a gente enfrenta hoje, e ele pensou numa solução, ele gastou tempo com isso, e o livro continua sendo tão popular assim, alguma coisa tem nesse livro que as pessoas têm que ler ele, saca? Eu não vou falar o que que Exato. é, mas basicamente esse livro Uhum. te dá o caminho das pedras de como você deve organizar o seu time e qual que é o impacto de você trazer mais pessoas, menos pessoas, etc. Mas Muito bom. o meu ponto com esse livro é o seguinte: é um livro extremamente antigo, Uhum. extremamente antigo, não, sei lá, Shakespeare deve ser extremamente antigo, mas é um livro para tecnologia muito antigo. É um livro que, se a gente olha para a linguagem de Uhum. programação, nada que tange linguagem de programação ainda é usado. Valeu, Pedro, colocou o nome do livro aí em português. Valeu, Pedro. Nada é utilizado, mas o livro, né, o conteúdo que aquele livro traz
ele não é efêmero. Então, eu, Gabriel, eu tenho preferido trabalhar com esse tipo de conteúdo efêmero. Tecnologia, velho, Uhum. é, Não, lá e aprendo .NET. Mas aí a gente tem grandes clássicos, assim, o Mitchell mesmo, uhum. que, de novo, se você quer traçar uma carreira de gestão de tecnologia, todo mundo está assistindo aí, não ler esse livro é o primeiro passo para falhar. Tem um cara chamado Uncle Bob, o apelido dele é Uncle Bob, mas o nome dele é Robert C. Martin. Esse cara escreveu um livro que talvez seja mais conhecido aqui, porque ele é um livro mais de desenvolvimento, mas ele escreveu um livro chamado Clean Code e outro livro também chamado Clean Architecture. Esse Clean Code, de novo, foda-se o que está escrito ali de sintaxe e de linguagem de programação, saca? Ele te ensina como escrever um bom código. Isso você vai usar em qualquer linguagem de programação, saca? Aquele básico que você vai usar em qualquer linguagem de programação. Quando ele fala de arquitetura, a arquitetura naquela época que ele escreveu aquele livro, tipo, a AWS devia estar engatinhando, saca? Mas tá ali um conteúdo que não é efêmero. A gente tem outros conteúdos, como programador pragmático, enfim, eu não vou lembrar de todos aqui, mas a minha dica é conteúdo, procurem conteúdos que não são efêmeros. Cara, tem um cursinho aqui que está na promoção da Black Friday por R$ 600. Cara, esquece isso. Compra 3 livros antigos desse aí que tem conteúdo de qualidade mesmo, que já foi provado pelo mercado, tipo assim, anos e anos e anos e anos a fio, que vai ser bem melhor do que você ficar procurando se atualizar tecnologicamente, saca? Claro. Então, Muito bom. botem isso na cabeça. Tecnologia passa, conhecimento não. Legal. Show. Muito bom, cara. Muito bom. Eu acho que falando bastante, então, dessa pegada que você falou do básico, né? Putz, sintaxe é uma coisa, agora você tem que entender o básico. Acho que antes de eu finalizar aqui, conta pra galera qual que é a sua visão aí de faculdade, cara. Quero ser você acha que faculdade é importante? Se eu quero empreender, cara, eu quero empreender, seja técnico, mas pensando na visão do CTO, você acha que vale a pena eu ficar lá os 4 anos da minha faculdade? Porque você tem pessoas como, pô, o Zuckerberg, cara, ele largou a faculdade, Bill Gates largou a faculdade. Qual que é a sua visão sobre isso? Se alguém te conta que faculdade não serve para nada, de duas uma. Primeiro, ele não pagou a faculdade, fez a faculdade pelos cocos. Ou segundo, ele ainda nem fez a faculdade e está reclamando de fazer faculdade, porque achava que a escola era ruim. Então, assim, o que eu penso de verdade sobre a faculdade? A faculdade, ela não vai te ensinar tecnologia. Esquece disso. De novo, a faculdade vai te ensinar conteúdo. A faculdade vai te ensinar a ser autodidata. Mas vamos esquecer que a faculdade te ensine qualquer coisa. Quem está dentro da faculdade? Primeiro, seus professores. Quem são seus professores? Se você está numa boa faculdade, são os caras que estão no mercado. Então, só de você entrar numa faculdade, você já está se conectando com pessoas que podem te dar ali uma oportunidade de emprego, etc. Quem mais está na faculdade? Seus colegas que estão estudando sobre o que você está estudando também. Nada melhor do que arranjar na faculdade o seu co-founder, a pessoa que você vai se relacionar, ou se não, a pessoa que daqui a 3, 4, 5 anos está lá numa empresa X e vai te contratar, e enfim. Então, a faculdade é o melhor lugar para você começar a fazer networking para a sua carreira. Então, esse é o primeiro ponto, se a gente esquecer conteúdo, porque todo mundo fala que o conteúdo da faculdade é inadequado. Esquece isso. Só de você estar na faculdade, a sua chance de dar certo na vida é muito maior. Depois disso, vamos voltar para conteúdo. O conteúdo que a faculdade te ensina é um conteúdo para você aprender tecnologia por si só. O que as pessoas estão muito mal acostumadas, principalmente a nossa geração, é querer que o conteúdo venha jogado na sua frente, saca? Venha num cursinho da Udemy que vai pagar R$ 30 e ele vai explicar o básico do básico do básico. A faculdade não vai te dar isso, não. A faculdade ela vai te dar a capacidade de você absorver a tecnologia de uma maneira mais fácil. Uma coisa que todo mundo esquece quando vai citar um cara de sucesso que não fez faculdade. Alguém até comentou ali, o cara fez Stanford, enfim, vamos esquecer de novo que a faculdade que o cara fez. Mas
Então Uhum. vamos lá, Mark Zuckerberg, sei lá quem fez faculdade e saiu, mas a maioria das pessoas, pessoal da HP, todas essas pessoas elas têm uma coisa em comum. Não é o fato de que elas não terminaram a faculdade, é o fato de que elas entraram na faculdade. E isso quer dizer muita coisa. Elas terem entrado na faculdade e serem bem-sucedidas está completamente relacionado com o que eu disse daqui de networking, de insight de coisa para Uhum. fazer, de capacidade de aprender e executar o seu conhecimento. Então, sempre que alguém virar e falar para você, ah, cara, eu não preciso de faculdade, o Mark Zuckerberg não fez uma faculdade. Você vira para ele e responde, não, 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 cara, o Mark Zuckerberg entrou na faculdade e o Mark Zuckerberg executou o Facebook dentro da Dentro da faculdade. faculdade. E se ele não estivesse na faculdade, com o contexto da faculdade, o Facebook não seria nada do que ele é hoje, saca? Uhum. Então, para todo mundo aí, não sei qual que é a idade do pessoal que está escutando a gente, mas para todo Uhum. mundo que está pensando ou não em fazer faculdade, faça uma boa faculdade. Você fechar ela ou não é uma opção. Essa opção vai depender do que você quer fazer na sua vida. Por exemplo, eu Uhum. disse que eu quero ter uma carreira fora do Brasil. Tomara que a Pingback seja a empresa que me leva para essa carreira, etc, etc. Mas Claro. supondo que a Pingback não dê certo, enfim. Você não consegue um emprego nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, etc., em Sim, com tecnologia, certeza. sem você ter graduação. As pessoas têm que lembrar Uhum. que aqui no Brasil, graduação é uma opção, porque graduação é muito caro, muito difícil de fazer, etc. Mas nos Estados Unidos, todo mundo tem graduação. Então, tipo assim, não é nem mais um diferencial Uhum. competitivo você ter ou não. É tipo um must-have Exato. dos caras, saca? Uhum. Então, você começar a faculdade é extremamente importante. Você terminar ou não, em que ponto você termina ou não, isso vai depender do que você quer para a sua vida. Provavelmente você vai parar a faculdade no momento em que você vê que a sua carreira necessita mais da sua atenção do que a sua faculdade. Mas, pelo menos, cara, comecem. Muito bom. Não, show, cara, que legal. Eu acho que eu concordo com tudo isso que você apontou. Acho que além disso também tem a. Peraí, tô com alguma coisa aqui. Tem a questão não só da ordenação do conhecimento, mas aquilo, né? Você entende a base, né? Então você vai pôr para uma linguagem de programação, você não vai aprender o básico que você precisa e depois vai pegar no Stack Overflow, vai pegar no GitHub o teu problema. Cara, não. Estrutura de dados, você vai do beabá, né? Então você vai entender justamente esses pontos. E então muito legal essa posição, cara. E então para finalizar aqui, um recado final que você tem aí para os estudantes de tecnologia, os desenvolvedores, a galera que está no mercado e que de alguma forma desejam empreender, desejam ser um CTO, que recado você daria para eles? Cara, o primeiro recado é estudem, valorizem, principalmente vocês que são mais novos aí, valorizem o estudo que o pai de vocês está dando para vocês. Eu não valorizei o suficiente, gostaria de ter Uhum, valorizado mais, e a vida me cobrou isso com juros, saca? uhum, Eu poderia ter um inglês muito melhor hoje, eu poderia ter uma uhum, capacidade técnica muito melhor hoje, mas eu não valorizei. E lembrem uhum. também que tem gente que nem essa oportunidade está tendo e você está aí com essa oportunidade nas suas mãos de fazer alguma coisa Show. com a sua vida, saca? Então, primeiro é isso, cara. Valorizem a educação que vocês receberam. Agradeçam aos pais de vocês por terem proporcionado isso para vocês. É, mas eu acho que o mais importante de tudo, se você quer ter uma carreira de CTO e quer começar com esse caminho, defina que esse é seu sonho e defina como você quer chegar a ele. Qual que é o jeito mais fácil de você chegar a uma carreira de CTO? Primeiro, entendendo se você tem um perfil para você ter uma carreira de CTO. Senão você tem que ter um Uhum, perfil de uma carreira de um líder técnico. E aí você vai ter que uhum, estudar tecnologia, etc, etc. Ou você vai ter que claro. estudar mais questão de gestão de pessoas. Uhum, Segundo, não comece, essa é a minha opinião pessoal, tá? Não comece tentando empreender. Vai para dentro de uma empresa, velho. Vê como é que os caras trabalham, vê como é que um CTO trabalha, gasta o tempo com o cara, consome o conteúdo que esse cara tem, saca? aprende Consome com o eles. conhecimento que esse cara tem. Esse cara vai ter um atalho gigantesco para você conseguir andar mais rápido. Terceira Uhum, coisa, para de consumir conteúdinho de internet e começa a ler livro. E eu não falo isso por, sei lá, o clichê de falar ler livro é importante. Eu falo isso porque o conteúdo de verdade está no livro.
eu odeio ler livro e, enfim, eu tenho que ler essa merda, faz parte da minha vida, saca? Uhum. É, E por último, cara, se você quiser realmente isso, se você quiser uma carreira de empreendedorismo, combina com a sua família, combina com seus amigos, faça-os entender a jornada que você vai viver. É uma jornada que é Uhum. difícil, não é uma jornada que é fácil, é uma jornada que vai te fazer abrir mão de muita Muita coisa, coisa. que as pessoas que estão do seu lado precisam entender que está acontecendo, senão você e as pessoas vão sofrer muito. A Boa. partir do momento que você faz essas coisas, se prepara e começa a executar, eu te garanto que o resultado disso é sinistro, velho. Uhum. É sinistro, é absurdo. Quando você muda a primeira vida de alguém, quando você dá a primeira oportunidade, quando você faz a primeira venda, o sentimento é de caralho, eu sou foda, o mundo Uhum. vai sofrer aos meus pés, saca? É Uhum. esse o sentimento que você tem. Legal. Então, eu sei que a minha visão aqui é muito pessimista de empreender é difícil pra caramba, mas o Uhum. ponto central é difícil porque poucas pessoas vão acessar a parte boa e a parte que é Boa. prazerosa, saca? Uhum. Muito bom, legal. O Pedro comentou aqui, por último, visita Pingback. Por último, Legal. por último entra lá. Eu não vi quem colocou É, o G, mas eu vou olhar depois aqui nos comentários e aí eu pego o endereço e mando a camisa da Pingback. Mas isso, quem está aqui, entra lá em pingback.com. isso. Antes disso, vai lá no CTO Talks, CTO.talks, deu probleminha aí. CTO.talks Isso. e se inscreve lá também, acompanha o trabalho do Rodrigo aí, que é um trabalho do caramba, assim. Boa. Último aviso também, eu vou fazer esse curso, barra Show. mentoria, entre dezembro e janeiro, ensinando tudo que precisa de skill técnica e, enfim, ágil e etc., Pessoas. de gestão de Então, pessoas. legal. Exatamente. Então, se alguém tem interesse, me manda uma mensagem no DM aí que eu te mando mais ou menos como é que as coisas vão funcionar, quanto que vai custar e etc. Perfeito. Beleza? Perfeito. Gabriel, cara, primeiramente, muito obrigado pelo seu tempo. Acho que a gente conseguiu trazer muito conhecimento e sabedoria, mais do que propriamente conhecimento, para a galera. Queria agradecer aqui também, que é ao vivo, o Pedro Ladeira, que promoveu essa conexão aqui entre a gente e está podendo trocar essas experiências. Então, Gabriel, muito obrigado. Desejo muito sucesso para a Piggyback. Galera, por favor, visite a Piggyback. O perfil do Gabriel tem muita coisa boa por lá. E vamos para cima, galera. Vamos. Espero que isso possa ter ajudado um pouquinho vocês aí, tá bom? Gabriel, obrigado, viu, cara? Valeu aí pelo convite, pelo papo, também valeu as pessoas que acompanharam aí. Eu não imaginava que ia dar tanta gente assim acompanhando a gente, então estou bem feliz de ter tantos rostos conhecidos e também desconhecidos aqui Uhum. nessa live para a gente trocar ideia junto. Se alguém Show. tiver querendo trocar alguma ideia, etc., também meu Instagram aí está à disposição para a gente trocar ideia. E é isso aí, galera. Vamos transformar a vida das pessoas aí codando. É isso aí. Show. Valeu, galera. Obrigado, viu? Tamo junto. Valeu, abração para Tchau, todo mundo. Tchau, tchau. tchau. Abraço, pessoal.